Agora tô, João. Aí, Thiago, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Você viu que eu finalizei ali com o sonho para você entrar, porque você vai falar disso. Você vai falar disso, tá? Pouquinho, pouquinho. Deus Tá me abençoe escutando nossa. agora? Estou te ouvindo perfeitamente. Então tá ótimo. Fala Tá pra gente. comigo? Posso falar? Pode falar, é todo Hã? seu. João, primeiramente, muito obrigado, né? É o segundo ano que eu tenho a honra de estar junto com você, estar junto com os seus alunos. É um crescimento muito grande, sempre um aprendizado maravilhoso. Este ano online, né? Eu sou muito fã da parte presencial. Acho que, como foi falado aí, pessoas precisam de pessoas, as relações, elas fomentam a nossa vida. E foi muito bom escutar as meninas aí falando, né, sobre seus sonhos, sobre suas conquistas, sobre a maneira com que elas enfrentaram as dificuldades e se colocaram na vida, né, não se vitimizando, não se colocando como alguém que não tem sorte, mas alguém que coloca-se à prova da sorte e busca o seu local, né, o seu lugar ao sol. Acho que os seus alunos, principalmente, têm que ter isso em mente, como nós temos, de que a vida depende muito daquilo que nós queremos dela, né? Onde nós estamos hoje, onde você está hoje, onde eu estou hoje, depois eu falo um pouquinho sobre isso, é muito fruto daquilo que nós desejamos e nos colocamos à prova para poder buscar, né? Os sonhos que queremos e o quanto estamos dispostos a nos dedicar a este sonho. Não basta sonhar, temos que acordar, colocar os pés no chão e buscar realizar esse sonho, que muitas vezes não vai ser fácil. Muitas vezes a gente vai encontrar dificuldades, vai encontrar obstáculos, vai encontrar até pessoas que vão nos desanimar no meio do caminho, que podem ser que falem que nós não somos capazes, que nós não vamos chegar, que isso não é para nós. Mas uma coisa que você sabe, todos nós sabemos, é que somente nós sabemos o que é para nós. Somente nós sabemos o quanto podemos nos dedicar a algo e o quanto nós sabemos que é bom chegar em algum lugar. Né? Você hoje, professor, um cara que inspira pessoas, eu estudo muito sobre liderança, e um professor ele tem o poder, mas ele tem principalmente a autoridade. Né? E o poder é uma coisa que somente o cargo te dá, mas a autoridade é algo que ninguém tira de você. Os alunos podem se formar, irem embora, mas eles sempre vão ver em você aquela pessoa que os inspirou. E isso é autoridade. Isso realmente é colocar um sonho à prova, né? E hoje eu pude ver nas suas ex-alunas e nos que estão aí presentes, né? Nesse momento, o quanto a sua autoridade inspira eles a alcançar os seus sonhos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, sobre sonhos. Hoje eu sou sargento, né? Estou até aqui no meu local de trabalho, sou aqui da Aeronáutica, em Guaratinguetá, São Paulo. Sou palestrante, sou escritor, mas sou principalmente amante da vida. Amo viver, amo pessoas como o João, como vocês que estão aí me vendo, me ouvindo. De alguma maneira, se este momento, esse pequeno momento que a gente esteja junto for bom para vocês, saiba que foi bom para mim também. Se eu puder ajudar em uma coisinha que for cada um de vocês, já valeu muito a pena. Eu recebi do João, né, no final do ano, né, João, no começo do ano, uma mensagem de um aluno que viu uma palestra, que viu a minha palestra. Depois de meses, ele mandou uma mensagem, o aluno, não lembro agora, dizendo que ajudou muito ela a tomar uma decisão na vida dela. Porque eu poderia aqui falar sobre aeronáutica para vocês, como falaram sobre outras profissões, e eu acho isso interessante, sabe? Mas eu acho que principalmente a gente tem que saber que se eu for militar, ou for médico, advogado, professor, psicólogo, dentista, cantor, compositor, atleta, seja for o que eu for, eu só vou ser feliz se eu realmente me dedicar a isso. Se eu realmente ver naquilo que eu faço um propósito para a minha vida. Porque muito mais do que ganhar dinheiro, muito mais do que ter status, comprar um carro, uma casa, muito mais do que qualquer coisa que a sociedade nos dê,
Vale aquilo que a gente sente ao fazer o que nós fazemos. Vale um muito obrigado, vale um abraço, um beijo, vale um agradecimento. E isso você consegue quando você ama o que você faz. Isso você consegue quando você se dedica a uma profissão e vê nessa profissão realmente o valor de uma vida. Talvez os alunos sejam ainda um pouco jovens para entender isso, um pouco jovens para fazer uma escolha tão séria na vida. Mas com o tempo vocês vão entender que somos fruto do que escolhemos. Às vezes a escolha não é tão boa, né? Às vezes a gente escolhe sem saber, ou escolhe no fervor de uma alegria ou de uma tristeza, mas toda a escolha a gente pode depois corrigir, voltar atrás e encontrar um propósito para a nossa vida. A gente não nasceu escolhendo, né? Eu digo que quando a gente nasceu, quem escolhia por nós eram os nossos pais, né? Os seus pais, eles escolhem por vocês, seja lá quem forem os seus pais. Eu gosto de contar a história que os meus pais não são meus pais de sangue, eles são aqueles que me adotaram e me trouxeram para dentro do seio da sua própria família. E por isso que eu digo que família, ela pode não necessariamente correr no sangue, correr na sua veia, mas ela tem que prioritariamente correr no seu coração. Ela tem que correr nas batidas do seu coração diariamente, seja lá quem forem os seus pais, seja lá quem tenha cuidado de você. Se forem seus pais de sangue, que bom, mas se não forem, valorizem aqueles que cuidam de você, sabe? Às vezes um professor como o João pode ser um pai para você, pode ser aquele que te aconselha, que te orienta, mas que também te educa, que te leva pelo caminho da verdade, que te mostra por onde você pode caminhar. Nós temos na vida muitos pais, né? Muitas pessoas que nos inspiram, que nos orientam. Eles podem estar na nossa casa, ou podem estar na nossa escola, ou podem estar na nossa vida. Não importa onde eles estejam, importa é que eles sempre vão nos guiar por uma coisa que eu digo e aprendi na vida que é essencial, que é o exemplo. Né? As pessoas às quais nós temos que seguir, e vocês, alunos e alunas, sigam bons exemplos. O exemplo não é uma das formas de educar. O exemplo é a única forma de educar. O exemplo daquela pessoa que não só apenas fala por falar, mas principalmente faz antes de falar. Tem uma história de um pai que levou seus 2 filhos no zoológico. O João já escutou essa história na outra palestra. E aí ele chegou lá com seus filhos no zoológico, eram 2 crianças da mesma altura, tinham o mesmo peso e usavam a mesma roupa até. Então, ao chegar ao zoológico, o pai perguntou para o cara que ficava no caixa, no guichê do zoológico, quanto custava a entrada. Então, o guichê disse ao pai assim, olha, até 6 anos não paga nada, acima de 6 anos vai pagar meia entrada. E um tinha 5 anos e o outro tinha 6. Então, o pai disse assim, então eu vou pagar meia para o de 6 e o que tem 5 não paga nada. Aí, então, o caixa disse para o pai, olha, mas por que você não me disse que os 2 tinham 5 anos? Porque os 2 têm a mesma altura, têm o mesmo peso, têm até a mesma roupa. Então, o pai disse, eu poderia te enganar, você jamais saberia que os 2 têm 5 e o outro 6 anos. Você acreditaria em mim? Eu ganharia uma meia entrada e entraria de graça no zoológico. Mas os 2 estariam vendo que eu estou mentindo. Os 2 entenderiam, então, que o meu exemplo é passar a perna em alguém, é enganar alguém, é colocar outro para trás, é ser antiético, é ser imoral. Entenderiam que esse exemplo iria guiá-los para a sua vida. Porque o exemplo ele vai arrastar muito mais do que as palavras vão convencer. O exemplo ele vai guiar muito mais do que a fala pode mostrar. Então, tenham pessoas, se você quer ser um professor, você que está me vendo aí, olhem bons professores. Se você quer ser um militar, olhe bons militares. Se você quer ser um médico, um advogado, um dentista, olhe boas pessoas que realmente são pessoas que fazem da sua profissão um local melhor e não estão apenas pelo dinheiro, ou pelo status, ou por algum benefício próprio. Porque é através do exemplo
que vocês vão a cada dia mais formar um caráter, né? Caráter vem de caractere. Caractere é a maneira a qual somos desenhados ou nos desenhamos para a sociedade. Vocês têm uma imagem, eu não os conheço, né? Eu não estou os vendo agora pessoalmente. Mas reparem que vocês têm Facebook, têm Instagram, e vocês se desenham para esta mídia social, a maneira como querem aparecer. Vocês colocam um caractere em vocês, isso é o caráter de vocês. Vocês se destacam pelo caráter que vocês têm. Um profissional, ele é destacado pelo caráter dele, pela integridade com que ele age. E muitas vezes nós vemos desvios de caráter nas pessoas. Sabe, eu sou militar hoje, eu sou sargento, mas eu já fui soldado, eu entrei como recruta, eu entrei para servir, e eu quis seguir carreira, né? E estou há 17 anos aqui no quartel, e quando eu entrei como soldado, da minha turma de soldado, tinha um garoto que serviu comigo, e aí ele ficou um ano só, e depois de um ano ele não quis mais ficar, ele foi embora, né? Ele pediu sua baixa, ele foi exonerado da Força Aérea. E depois de um tempo surgiu uma notícia no nosso grupo de soldados, que nós temos até hoje, de que ele tinha morrido. Mas na verdade mataram esse rapaz. Mataram esse rapaz porque ele teve um desvio de caráter, ele se envolveu com pessoas erradas, ele se envolveu em coisas que ele entendeu que fossem boas, ele seguiu exemplos que ele entendeu que fossem bons exemplos, mas no final da vida, meus queridos, minhas queridas, meus alunos aí presentes, minhas alunas, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que plantamos, um dia nós colhemos. Isso pode demorar para acontecer, mas isso fatalmente vai acontecer. A pergunta que eu te faço hoje talvez nem seja o que você esteja plantando, mas eu te pergunto principalmente o que você quer colher amanhã. O que você espera colher amanhã do que você se dedica a estudar hoje? O que você quer colher amanhã das relações que você tem hoje? O que você quer colher amanhã sobre os exemplos que você segue hoje? Porque todos nós vamos nos destacar pelo nosso caráter. Alguns por ter um bom caráter e outros por ter a falta de um bom caráter. E tudo que escolhemos na vida vai nos levar a dois caminhos, saibam disso. Ou ao caminho do bem, ou ao caminho do mal. Invariavelmente, vamos seguir dois caminhos. Ou este caminho A, ou este caminho B. Um é certo e o outro é errado. Ninguém fica em cima do muro. Nós todos os dias escolhemos. Aliás, nós tomamos por dia 3.000 decisões. Nós decidimos desde a hora em que acordamos, com quem nós falamos, que roupa vestimos, o que comemos, se eu vou ficar numa sala online vendo palestras ou não, se eu vou me dedicar a estudar ou não, se eu vou conversar com alguém ou não, se eu vou me relacionar com a pessoa XYZ ou não, se eu vou respeitar as pessoas ou não. Tudo isso são pequenas decisões que tomamos diariamente. Algumas delas vão nos levar a um caminho do bem ou ao caminho do mal, invariavelmente. Conta uma história, né, de um velho sábio chinês. Ele explicava que todos nós e vocês têm dentro de vocês dois lobos, um lobo bem e um lobo mal. E este aqui, quem dera fosse o lobo mal, o Chapeuzinho Vermelho. Não é. É um lobo mal do mal, que é errado. E aí, eles estão todos os dias querendo se alimentar do que nós temos em nós, que é a nossa essência, que é a nossa alma. E aí, então, perguntaram para o velho sábio: olha, sábio, quem vence esta guerra entre lobos que querem se alimentar do que nós temos de melhor? Aí o sábio disse: vence a guerra aquele ao qual você mais alimentar. Aquele ao qual você mais ceder dentro de você, ele mais tomará conta das suas decisões. E no momento em que você tiver que decidir entre o bem e o mal, fatalmente a sua mente, o seu coração te levará a escolher aquilo qual você diariamente deixou mais se alimentar de você. Eu deixo então a pergunta para vocês, meus alunos e minhas alunas: quem vocês têm deixado alimentar dentro de você? Quem são seus exemplos? Quem são as pessoas as quais têm caráter? Quais são as suas escolhas? Porque existe uma coisa no mundo
que o Kennedy sabe muito bem disso, não é o João, que é tipo de Kennedy, mas é João, sabe muito bem disso, e vocês também sabem. Sabe, o mundo, ele influencia muito as nossas escolhas. A internet influencia, as pessoas influenciam, professores influenciam, padres influenciam, pastores influenciam, programas de televisão influenciam, pessoas que convivemos influenciam, nossos pares influenciam, nossos pais influenciam. O mundo influencia todos os dias cada um de nós. Mas existe uma coisa que ninguém conta. O mundo influencia, mas ele não determina. Quem escolhe somos nós. Porque existe muito aquela velha desculpa do vitimismo, né? Ah, mas o meu amigo falou, mas falaram que era bom, mas o programa de TV disse. O mundo vai influenciar vocês e vai influenciar fortemente vocês. Vocês sabem o que influencia. Vocês sabem aí o Instagram de vocês? Existem um bombardeio inúmero de informações, de convites, de mensagens, de possibilidades, de meios de vivência, e vocês vão escolher, mas a mídia não vai decidir por vocês, é vocês que vão decidir. Repare que essa semana o João trouxe para vocês inúmeras profissões, inúmeras pessoas que falam das suas vidas, das suas histórias, dos seus sonhos, e tudo isso é bom. Tudo isso fomenta em vocês a vontade de querer mais. E vocês têm que querer mais a cada dia. Tudo isso influencia vocês. É claro que influencia. Mas nada disso vai determinar o que vocês vão ser. Isso vai dar a vocês possibilidades, meios de escolha, né? Boas e más histórias, bons e maus exemplos. Mas vocês vão decidir. E entender que cabe a nós, a nossa vida, é ser protagonista da nossa história. Eu posso ter 17, 16 anos, não importa. Você já decide por você. Você já escolhe por você ou não escolhe. Você sabe que escolhe. Você escolhe com quem você se relaciona. Você escolhe com quem você fala. Você escolhe entre estudar ou ficar no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você escolhe entre ficar em casa ou ir para balada. Você escolhe se preservar do corona ou se expor a ele. Você escolhe. E a responsabilidade é nossa, é sua, é minha, é do João, é de todo mundo. Todos nós temos um pinguinho de responsabilidade na nossa própria escolha de vida. E aonde nós vamos estar amanhã é fruto disso. É fruto do quanto eu me respeito e do quanto eu respeito as pessoas que estão ao meu lado. Veja bem, vocês já mastigaram chiclete, né? E reparem quando vocês mastigam chiclete, ele fica uma massa cinzenta, né? Uma massa sem gosto, uma massa que não vale nada. Em algumas palestras que eu faço, eu mastigo chiclete, mastigo. E aí eu pergunto se alguém quer o chiclete. E aí ninguém quer. As pessoas têm nojo do chiclete mastigado, daquele chiclete sem gosto, daquele chiclete cinza. E aí ninguém quer o chiclete, ele só quer o chiclete quando está embalado, quando está novo. E aí eu falo assim para eles, sabe quem é o chiclete mastigado, sem gosto, sem doce, sem nada? É cada um de nós. Quando nos deixamos levar por outras pessoas, e aí vem o mundo e mastiga e pega o nosso doce, e busca tirar o que nós temos de melhor, e nós ficamos apenas uma massa cinzenta, sabe? Uma massa sem gosto, e ninguém quer uma massa sem gosto. Por isso que é interessante eu saber quais os meus valores e o quanto eu me respeito, porque quanto eu mais me respeitar, mais as pessoas vão dar respeito a mim. Eu não posso querer algo de alguém se eu não me dou o próprio respeito para com a minha pessoa, para com a minha história, e aí eu me entrego para qualquer situação, para qualquer pessoa, para qualquer momento, e aí as minhas escolhas vão ficando cada vez menores, porque conforme eu vou escolhendo errado, eu vou ficando sem respeito na sociedade, e aí o meu sonho vai diminuindo, meu sonho fica pequeno, e aí lá na frente eu vou apenas ter um arrependimento grande daquilo que eu poderia ter sido, poderia ter feito, mas infelizmente não fui. Eu não tenho mais 17, 16 anos como vocês têm, e vocês têm uma idade maravilhosa, entendam isso. Vocês têm pela vida, pela frente, um mundo a descobrir. Vocês têm tantas possibilidades que não caberiam em um vídeo, se eu fosse elencar para vocês o que vocês podem fazer. Não caberiam nem em um livro. A grande questão
dentre tantas possibilidades que vocês têm, o que escolher, né? O que eu vou querer para a minha vida? E Steve Jobs, ele dizia assim, que foco não é você falar sim para alguma coisa, foco é você falar não para tudo aquilo que atrapalha o seu sim. Sabe quando você está aqui parado, vendo um vídeo, vendo uma palestra, aprendendo alguma coisa, você não disse sim para esta palestra, você disse não para o Facebook, para o Instagram, para o mundo que está lá fora. E isso é foco. O escolher é muito mais do que saber o que eu quero, mas é entender que o que eu quero é dizer não para tudo aquilo que eu não pude escolher. E vocês estão numa fase de escolher o que vocês querem. Saibam escolher, perguntem, busquem informações, busquem bons exemplos, busquem pessoas que te inspiram e, por fim, ajudem vocês a escolher. Para a gente chegar ao futuro, que a gente chegando já no fim do nosso bate-papo, para não tomar muito tempo de vocês, eu queria dar 5 dicas para vocês que eu falo para os jovens, os quais eu tenho a chance de falar. Quando eu fui dar palestra no presídio do Putim, aqui em Aparecida, não sei se vocês conhecem o presídio, eu fui palestrar para 100 detentos do sistema prisional do regime fechado. E é difícil entrar num presídio. E o que falar para pessoas que em algum momento escolheram errado? Porque eles escolheram errado. Eles estão pagando por uma escolha que fizeram. Entendam isso. Todas as escolhas que nós fazemos vai gerar uma consequência na nossa vida. Às vezes, ela pode não ser boa. E aí eu falei para eles assim, o que eu vou falar para vocês, tenham calma e tenham tranquilidade. Porque o tempo, ele é o melhor remédio para tudo. O tempo, ele é o remédio que pode curar a tristeza, ele pode curar o erro, ele pode curar até a solidão. Mas, basicamente, não deixam que ele saia da sua vista. Eu digo para vocês, jovens, vocês têm um tempo imenso pela vida, pela frente, mas não deixem que este tempo escape pelas suas mãos, porque ele vai insistir em cair igual areia. E o tempo é isso daqui, ó. Porque ontem nós estávamos aí, né, João? Com 17, 16 anos. Hoje não estamos mais. Ainda temos muito tempo pela frente, mas talvez a gente tenha... E eu, às vezes, penso que poderia ter aproveitado um pouquinho mais a minha vida. Tenha escolhido um pouquinho melhor as coisas em que escolhi. Hoje eu tento voltar atrás e buscar o tempo que perdi. Mas, às vezes, a gente não consegue mais. Então, não percam o tempo da vida. E outra coisa, segunda dica. Aonde quer que vocês vão, não vão sozinhos. A gente pode até chegar em algum lugar sozinho, mas acompanhado, a gente vai chegar muito mais longe. Aonde quer que vocês vão, não vão sozinhos. Nós sempre precisamos de alguém com a gente. Nós sempre precisaremos de um ombro para deitar e descansar. Nós sempre precisaremos de pessoas do nosso lado para nos apoiar. Não caminhem sozinhos. Busquem boas pessoas. Caminhem com pessoas que inspirem vocês e realizem os sonhos juntos com vocês. Terceira dica. Não se comparem às outras pessoas. Comparem-se apenas a si próprios. Não fiquem vendo, porque eu sou de uma escola X, porque a minha família é Y, porque fulano não sei o quê. Não fiquem observando o que as outras pessoas têm ou conquistem. Olhem para vocês e tentem ser melhores. Tentem ver o quanto vocês evoluíram do começo do ano para cá, de ontem para hoje e daqui para amanhã. O único comparativo que existe é de você com você próprio. As outras pessoas podem apenas ser exemplos e parâmetros, mas elas nunca serão vocês. Não fiquem se comparando, se pormenorizando em relação a outras pessoas, a outras escolas, a outros momentos. Compare-se apenas a vocês. Vocês têm capacidades, dons e qualidades únicas. Desenvolva-as e sejam melhores a cada dia. Quarta dica. Nunca façam suas escolhas baseadas em bens materiais, em status,
em coisas que o tempo corrói e a traça destrói. Façam suas escolhas baseadas no que vocês querem nas suas vidas. Façam suas escolhas baseadas no que vocês sentem realmente que têm vontade de fazer. Eu dou palestras em faculdades e eu vejo, às vezes, muitos jovens que estão lá cursando uma faculdade porque o seu pai e a sua mãe disseram para eles cursar aquele curso. E eles são, sabe o quê? Infelizes na faculdade. Porque não era isso que eles queriam. Não era isso que eles desejavam. Eles fizeram ou fazem porque o papai e a mamãe ou porque alguma coisa influenciou ou obrigou a fazer. Só que as escolhas feitas não com base no que queremos, elas no futuro vão nos cansar, vão nos desmotivar e nós seremos pessoas infelizes na vida. Então, escolham baseadas na intuição e no coração de vocês, porque eles sabem realmente aonde vocês têm que estar, com quem vão estar e por que deveriam estar. Escolham com o coração. E a última dica, antes de fechar o bate-papo, nós não podemos controlar a vida. Nós não controlamos o ambiente externo a nós. Veja bem, estamos hoje presos em casa, no trabalho. Nós não controlamos a natureza, nós não controlamos o mundo. Nós não podemos controlar o que acontece fora de nós. Mas nós podemos controlar a nós mesmos. Não importa o que o mundo faz com nós. Importa, sim, a maneira com que eu reajo daquilo que o mundo fez comigo. Se eu não posso controlar o corona, a crise, o momento, eu posso controlar o meu sentimento, o meu objetivo e a minha força de vontade de querer mais. Não importa de onde eu vim, importa para onde eu quero ir. E por isso eu pergunto para os senhores e as senhoras, para onde é que vocês querem ir? Para qual caminho realmente vocês querem chegar? Qual o emprego? Qual cidade? Com que pessoas vocês querem se relacionar? De maneira que essas pessoas vão agregar a vida de vocês. Quem vocês querem trazer com vocês para percorrer este belo e longo caminho da vida? Sabe, são perguntas que às vezes a gente não se faz no dia a dia. Mas elas fatalmente direcionam o nosso destino. Elas fatalmente vão deixar aquela linha entre ser feliz ou ser triste clara na nossa frente. Com quem? Por quê? Para quê? Entendam que isso é importante para vocês. A coragem que vocês têm de se colocar como protagonistas na vida é essencial para que a vida seja realmente uma vida boa de ser vivida. E lembre-se sempre que coragem não é ausência de medo. O medo faz parte, né? O medo de errar, o medo de não ser aceito como nós somos, o medo de fracassar, o medo da crítica, o medo de não alcançar um sonho. Sabe, isso existe, isso está na nossa vida, cara. Mas é enfrentar o medo que realmente dá valor ao tamanho do sonho que nós temos. E eu sempre digo assim, mire o céu. Porque se eu não chegar no céu, pelo menos eu alcanço as nuvens. Pelo menos eu subi um pouco mais. E é isso que se trata, viver, decidir, escolher e ter coragem para se jogar neste mundo. Busquem pessoas com vocês. Seja qual for a profissão, seja qual for o local que vocês vão trabalhar um dia, entenda que ela sempre será fruto do que vocês escolheram, do que vocês decidiram e do que um dia vocês entenderam que seria a alegria de vocês. Porque se em cada escolha de vocês trouxerem a certeza de uma escolha certa, de pessoas do seu lado, de decisões corretas e de aprendizados com o erro, vocês nunca vão se arrepender da vida, do futuro e da história que escreveram. É isso aí. Escrevam bem a história de vocês. Porque no fim,
A caneta e o papel tá aí. Basta ter vontade, ter orgulho e confiança para escrever. É isso aí, meu querido. Essa é a mensagem, Kennedy. Difícil agora. Por muitas vezes nessa semana eu perguntei se as pessoas que eu convidei, as pessoas que vieram convidadas pela gente, se elas continuavam sonhando. E a resposta sempre foi sim, eu continuo sonhando. Eu continuo sonhando, eu estou feliz, mas eu quero mais, eu quero conquistar mais. O viver e o sonhar está muito junto. E no primeiro dia da semana, na segunda-feira, quando eu perguntei para a Rayane, uma ex-aluna minha, se ela continuava sonhando, ela falou assim: olha, eu sonho até o dia que eu viver. Porque o dia que eu parar de sonhar, não faz sentido mais eu viver. E ali eu aprendi. Eu, professor, aprendi com uma aluna minha. Quando a gente para de sonhar para a gente começa a sonhar para os nossos filhos, a gente começa a sonhar para os nossos. E que gostoso que é sonhar. Que É isso aí. gostoso. Sonhar é muito bom, tá? E eu queria fechar agora com desejando a vocês tudo de bom, tudo. Vocês podem ir aonde vocês quiserem. Vocês podem ir aonde vocês quiserem. Independente da profissão que vocês sonharem, vocês são capazes de chegar aonde vocês quiserem. A gente está distante, a gente não está próximo, eu não consigo olhar no olhinho de vocês, eu não consigo enxergar a alma de vocês, mas eu sei e eu quero desejar para vocês do fundo do meu coração. Esse projeto ele nasceu com desejo e com a vontade de mostrar para vocês que vocês podem. A Fran mostrou ali que, apesar das dificuldades, a Patrícia, apesar das dificuldades nós vamos ter na nossa vida. Sonhar é a gente conseguir ultrapassar essas dificuldades. Aí a vida fica um pouco mais fácil, eu acho. Eu acho que quando a gente sonha, ela fica um pouco mais fácil. Põe o foco, põe um objetivo e vai. Não pare de sonhar, viu? E eu falo isso até para os professores que estão aqui na sala. Não parem de sonhar. Continuem sonhando que a gente vai conseguir melhorar a educação, nós vamos conseguir. Ah, mas eu sou um só, eu moro aqui em Piquete. Não! Se a gente conseguir atingir um aluno que a gente conseguir atingir, a gente vai ter feito muito, muito. E a gente sabe muito bem, nós tivemos a experiência, nós conseguimos atingir muito mais do que um. Nós conseguimos atingir muitos alunos que voltam até a gente e falam: olha, lembra daquilo que você falou? Eu falo: não lembro, mas ele lembra. Vamos continuar, tá? Eu acredito em vocês e eu preciso que vocês também acreditem. Tiago, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço, viu? De verdade. De verdade mesmo. Muito obrigado. E eu já faço o convite para que quando nós estivermos na escola, você venha. Vou sim. Inclusive, tem uma palestra bem legal para professores, tá? Se você quiser, vou aí também, faço com o seu corpo gestor aí. Falo sobre comprometimento e excelência no trabalho, porque eu adoro ir à escola porque educação é base, e vocês têm toda a razão, cara, educação é base. E, infelizmente, nosso país não vê assim, mas pessoas como vocês aí, João, de Piquete, como você, pô, tem que ser valorizadas. A gente tem que mesmo trazer junto, porque educação é base, cara. Parabéns de coração. Um beijo forte em cada um dos senhores, das senhoras, dos alunos. Foi uma honra para mim estar aqui. Conte sempre comigo. Estou à sua disposição, querido. Obrigado. Pessoal, Deus abençoe vocês. Final de semana abençoado. Eu adorei a semana. De verdade. Não tenho palavras para descrever. Tava com medo? Tava com medo.
Muito medo, muito medo. Comecei a semana com muito medo. Primeiro, por causa da internet, diferente. Não sei se vai aparecer alguém. Mas, gente, teve dias de eu mandar mensagem e falar, meu Deus, ninguém vai aparecer. E aí Deus vai providenciando as coisas, Deus vai colocando as coisas ali no lugarzinho, porque Deus, quando vê que você sonha, e é um sonho, você sonha o sonho de Deus, dá tudo certo, pode ter certeza. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Anaíle, obrigado. Rosana, muito obrigado. Ju, muito obrigado. Geni, muito obrigado mesmo de coração. Aline, se ainda estiver na sala, muito obrigado.